Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas, e hoje nós vamos trabalhar uma bolsa que eu dei o nome de uma nebulosa, que é a nebulosa de Helix. É uma peça muito gostosa de trabalhar, o ponto é fácil, mas ele fica bem requintado, é uma peça mais chique, e você pode utilizar essa base, a alça, para outro tipo de peça. Eu dei todas as dicas lá durante a aula, e principalmente o fundo da bolsa, ela tem aquela estrutura para aguentar bastante peso e você pode até transformar num case de notebook. Todos os materiais, incluindo o fio náutico da Multitécnicas, que é um rolo de 330 metros, vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br, e pode falar com a gente através do WhatsApp, no 11 98955 2000. Não esquece de deixar o seu like e bora lá para a aula! Pessoal, nós vamos começar a falar sobre os materiais que você vai precisar nesta peça. Eu utilizei o cordão náutico da Multitécnicas, aproximadamente 500 gramas. Lembrando que este rolo aqui é o rolo grande, ele tem 330 metros e é o de 5 milímetros. Você vai precisar trabalhar com agulha de 4 milímetros ou 4,5, dependendo do seu ponto. Eu utilizei aqui na alça, tem os porta-alça junto com uma argolinha e também o botão imantado, uma agulha para você fazer os arremates. E eu trabalhei com o caninho, tanto na base quanto na parte da lateral. Esse caninho aqui é o caninho de nível de aquário. Ele é um caninho bem flexível de silicone e que você também vai encontrar todos os materiais lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br ou através do WhatsApp. Esse caninho nós temos o de 5 metros e o de 50, e eu já tô falando isso porque muitas pessoas vão perguntar, Ellen, dá pra fazer assim caninho? Gente, dá pra fazer? Dá, mas o efeito é outro, porque essa base que nós temos aqui, que ela é bem durinha e dá uma estrutura diferenciada pra peça, é justamente porque a gente vai utilizar esse material aqui. Tá bom? E para união do caninho, eu utilizo o Durex largo. Você pode utilizar outros, eu vou falar durante a aula quais outros você pode utilizar, mas é necessário que você tenha uma fita adesiva para poder fazer essa junção. E também um isqueiro para que você possa queimar as pontinhas do cordão náutico. E bora lá para as medidas da peça. A bolsa Helix, ela vai ter na base 29 centímetros. A largura aqui vai ficar com 13 centímetros. A base, como vocês veem, ela vai ficar bem retinha, bem estruturada. A altura da bolsa fica com 23 centímetros. E a largura aqui mais ou menos aqui na metade, ela vai ficar com 30 centímetros de largura. Ela é uma peça de tamanho médio a grande, ela não é uma bolsa que vai ficar pequena. Ela tem uma prega aqui na lateral, então isso dá um espaço interno muito grande, muito interessante. E o ponto dela é lindo, né? Então, agora a gente vai fazer todos os detalhes dessa peça. Como eu já falei lá nos materiais, o caninho vai ser necessário tanto aqui no corpo quanto na base. E essa base, gente, vocês vão poder usar para qualquer outro tipo de bolsa. Inclusive para alguns cestos, se você quiser um cesto ovalado, também dá certo. E a estrutura dela, ela ficou bem durinha, ficou uma peça muito mais estruturada do que outras peças que eu já tenha feito. Então, vocês vão ver que o efeito dela é muito bacana. E essa alça que eu fiz com o porta-alça, você pode fazer o mesmo tipo, ou se você quiser colocar outra alça, também é possível. Eu usei esse porta-alça porque eu achei que ficou bastante charmoso. É uma dica, mas vocês podem fazer do jeitinho que vocês preferirem. Então, bora lá para a aula. Nós vamos iniciar com uma correntinha de base de 18 pontos. Não precisa deixar o fio aqui muito longo, porque ele já vai ser escondido na carreira. A primeira carreira que nós vamos fazer da base, que eu não considero correntinha como carreira, tá, gente? Ela ainda é sem o caninho. Então, você vai trabalhar agora 18 correntinhas no total. Fiz 18 correntinhas, trabalho uma correntinha de subida
Vou introduzir a agulha aqui na primeira e já vou fazer duas correntinhas de... dois pontos baixos, desculpa, aqui na primeira correntinha. Então, fiz 2 pontos baixos, agora venho trabalhando pontos baixos por toda a extensão. Aqui não vai ter muito segredo, tá, gente? Se vocês quiserem fazer algum outro tipo de jeito de pegar o ponto baixo, pode fazer. Tem várias formas que eu já ensinei aqui em outras aulas, mas eu fiz o simples, que é justamente para facilitar a peça. A beleza tá no ponto fantasia. Então, agora eu vou chegar aqui até na última correntinha e volto com vocês para mostrar a curvatura. Tô chegando na última correntinha, vou trabalhar 5 pontos baixos aqui na última correntinha. É a curvatura dessa primeira carreira que nós estamos trabalhando. Terminou de fazer os 5 pontos baixos, você já começa a pegar o fio que é o início da nossa correntinha, justamente para que você já esconda ele dentro da carreira. Então, automaticamente agora já terminei os 5 pontos baixos, fiz a curvatura aqui, eu já começo a pegar junto o fiozinho aqui. E vou embora agora até chegar na primeira correntinha. Só lembrando para vocês um detalhe importante. Essa curvatura aqui, para que ela não forme buraco, eu até vou refazer aqui, porque é uma dica importante, gente. Quando você faz os 2 primeiros pontos, normal, não precisa fazer nada de diferente. Quando você já estiver fazendo o terceiro, solta um pouquinho esse ponto, deixa ele um pouquinho mais alongado. O quarto ponto, um pouquinho mais alongado, e o quinto, a mesma coisa. Isso faz com que o buraco dessa curvatura, ele fique mais fechadinho, tá vendo? Ele não forma buraco, ele fica já centradinho aqui com todos os pontos. Então, essa dica é importantíssima para que você tenha uma base cada vez mais perfeita e o seu crochê fique cada vez mais bonito. Então, agora eu vou até o final de novo. E daí, quando eu chegar no final, eu vou fazer mais 3 pontos baixos, porque nós fizemos 2 no começo, tem que ter mais 3 para ficar equivalente aqui 5 pontos baixos em cada uma das extremidades. Eu já volto com vocês. Tô chegando aqui na última correntinha, fiz o penúltimo ponto baixo, agora eu vou para aqueles 3 que faltam. Nós começamos com 2 e terminamos com 3. Então, 1, 2, 3. A mesma coisa, a gente não deixa muito apertado para que não forme um buracão aqui no centro. Terminei, agora eu vou fazer o fechamento perfeito. Então, eu solto um pouquinho a correntinha, introduzo a agulha de trás para frente, aqui é onde a gente vai fazer o fechamento, puxo essa correntinha agora aqui para frente, viro o gancho da agulha para baixo e levo lá para trás a argolinha, ok? Então, aqui a gente tem o fechamento perfeito. Só que agora nós vamos fazer a primeira carreira com o caninho. Então, você vai introduzir a agulha aqui, ó, bem por baixo de onde você fez o fechamento perfeito e retomar o ponto, tá? Vou fazer de novo para vocês verem exatamente como é esse fechamento. Tô fazendo de novo porque tem pessoas que falam, ah, não consigo fazer o fechamento perfeito. Então, vamos lá. Eu solto essa correntinha um pouquinho, introduzo a agulha de trás para frente, retomo a argolinha, viro o gancho da agulha para baixo, puxo lá para trás, tá? Agora, eu introduzo a agulha exatamente aonde nós fizemos o fechamento perfeito e retomo a argolinha aqui. Só que agora, gente, nós vamos fazer já o trabalho com o caninho. Então, o que que eu faço? Eu puxo ele pra cá, puxo pra frente, ficou o fio de trabalho e a argolinha que nós vamos trabalhar, certo? Essa argolinha já tem que ficar um pouquinho soltinha, porque nós vamos segurar o caninho agora. Então, eu pego o caninho de silicone, coloco entre a minha mão e aquela argolinha que a gente levantou. E agora, eu já vou lá atrás, puxo e fecho o primeiro ponto baixo. Em cada um desses pontos que nós fizemos aqui da curvatura, você vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já considero como sendo o primeiro, vou introduzir aqui no mesmo e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
Agora, venho no próximo, faço mais 2. Agora, o que é interessante que vocês façam, gente? Se vocês quiserem até anotar isso num papel, deixar uma colinha do lado, às vezes fica até mais fácil, mas eu gosto de fazer assim, ó. Eu comecei com 2 aqui, então, eu vou fazer 2, 2 e 2, para totalizar os 5 pontos baixos 2 vezes no mesmo ponto de base. Mas eu sempre vou considerar os 5 que eu preciso aqui. E chegando aqui a mesma coisa, eu vou trabalhar 2, 2, 2, 2 e 2. Sempre 5, 2 vezes no mesmo ponto de base, totalizando 10 pontos. Então, agora a gente vai fazer até chegar na pontinha aqui. E aí, eu vou voltar com vocês para mostrar como é que a gente dobra esse caninho. Quem ainda não tá acostumado a trabalhar com caninho, vai ver que fica bem perfeitinha a curva. A curva da primeira carreira, ela é um pouco mais fechada, é uma curva bem apertadinha. Depois ela começa a aumentar, a curvatura começa a ficar mais fácil. Dica, não aperte demais o seu ponto, mas também não deixe o ponto solto. Se você apertar demais, vai ficar ruim de fazer, vai ficar duro. E se você soltar demais, a carreira vai ficar com uma irregularidade no ponto. Mas pode ver que ele cobre bem o caninho. Ele às vezes dá um pouquinho de brilho, você enxerga um pouquinho do brilho do caninho, mas você não enxerga a cor, não enxerga ele lá no meio da carreira, tá vendo? Então, agora eu vou até o final para mostrar a curvatura aqui do caninho e dos pontos também. Já cheguei aqui na curvatura. Tem só esse pedacinho de caninho aqui que fica ruim de curvar. Então, como é que eu faço? Eu apoio com a mão direita aqui e já dou uma puxada boa aqui para que ele forme a curva. Puxei demais, volta um pouquinho. Não precisa puxar muito. É só o suficiente para que ele forme a curva, tá? Então, essa puxadinha, ela é importante que você vai ficar mais confortável na hora de trabalhar. Então, agora, nós vamos trabalhar os 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu considerei aqui, ó, 2, 2, 2, 2 e 2. Então, já vou começar agora. Vou fazer o primeiro grupo de dupla, né? 2 pontos baixos. O segundo. Nessa hora, o caninho já começa a fazer a curva. Ó. Vou curvar bem agora. Talvez ele dobre um pouquinho, não tem problema, isso não vai aparecer e depois você pode arrumar. Evita apertar demais esse ponto, mas não deixa muito solto. Fiz, então, todos os pontinhos aqui da minha curva. Tá vendo? Olha, ele tá totalmente curvado do jeito que eu preciso. Agora, gente, ó, lembra que eu falei pra vocês que eu tô com um caninho ainda grande aqui, que eu não tinha cortado? Nesse momento, eu vou medir o tamanho que eu preciso cortar. Eu nunca corto ele já rente certinho ao tamanho que eu preciso. Eu deixo sobrar um pouquinho. Cortar aqui mais ou menos, ó. Se precisar emendar, a gente emenda, não tem problema. Ah, faltou caninho. Eu costumo não desperdiçar nem um pedacinho do caninho que eu utilizo. Mas eu gosto de deixar sobrando para não ficar muito rente, muito difícil de cortar e colar, tá? Eu só verifico se eu deixei certo, para que a carreira não fique muito apertada. E eu vou ter que cortar um pedacinho aqui. Mas antes de cortar, eu vou continuar fazendo aqui mais um pedaço do crochê, só para ver até onde eu vou precisar fazer a colagem das pontinhas e quanto de caninho será necessário cortar. Aqui já tá bom, eu já consigo verificar o tanto que eu vou cortar, eu vou deixar ele nessa pontinha aqui desse jeitinho. Marco o quanto que eu preciso cortar. Pego o durex. Se você não tiver o durex largo, você pode utilizar o mais fino, contudo, você precisa passar mais vezes para ter certeza
de que o caninho tá bem preso. Caso você queira fazer de uma forma que o caninho fique impermeável, a colagem fique impermeável, você pode fazer com silver tape. Tem algumas pessoas que fazem com fogo, colando com derretendo o caninho. Tem outras que colocam um pedacinho de plástico e derretem esse pedacinho de plástico por cima. Existem várias técnicas já que foram feitas para fazer essa colagem. Eu ainda acho mais fácil fazer desse jeito, não solta, não tem perigo de soltar. Eu já cheguei até a fazer o teste de molhar e ver se solta. Não soltou, só que eu não deixei de molho, tá? Então, é importante dizer isso, se você deixar de molho, pode descolar. E se encharcar demais, eu também acho que vai descolar. Como essa bolsa eu vou impermeabilizar, então eu pretendo não precisar fazer a lavagem dela, justamente pela impermeabilização. Então, fiz a colagem aqui, agora eu vou voltar o trabalho normal aqui, sem problema nenhum com a emenda. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar os 2 pontos em cada ponto de base, para a gente fechar essa carreira. Tô aqui na pontinha. 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, é o momento que você precisa juntar bem esses pontinhos para não ficar uma emenda aparecendo aqui do caninho, tá bom? Então, isso é interessante mostrar, ó, eu empurro os pontos para que eles fiquem bem perfeitinhos. Gente, agora a mesma coisa, subo aqui, faço o fechamento perfeito, ó, eu trago aqui a agulha por trás, pego essa argolinha, giro a agulha para baixo, puxo lá para trás, dou aquela leve puxadinha, introduzo a agulha aqui nesse mesmo ponto, aí eu venho aqui e puxo, ó, para ajustar o ponto e trazer o fio para frente da base. Porque aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso. Então, aqui ficou até parecendo um pedacinho daquele início do fim, depois a gente arruma isso aqui, ó. Então, aqui é o direito e aqui é o avesso, ela vai ficar gordinha, tá vendo? Então, trouxe o fio pra frente, dou aquela puxadinha, porque a carreira, ela fica mais grossa e mais larga. Então, por isso que fica diferente você fazer uma base com e sem caninho. De novo, mesma situação. Vou colocar o caninho entre a minha mão, ó, ele fica exatamente aqui no meio, entre a mão e a agulha de crochê, ó. Tá aqui, entre a mão e a agulha de crochê. Já prendo o caninho aqui e eu considero como este sendo o primeiro ponto baixo. E agora, como é que vai ser a curvatura? Aqui eu já vou falar a contagem de pontos. Agora, gente, vai ser diferente. Eu até vou colocar depois o diagrama no finalzinho, eu fiz um diagrama à mão mesmo, mas eu vou colocar para vocês. Aqui nós vamos ter 2 pontos sozinhos, então, esse eu já considero como o primeiro e o último vai estar aqui. Agora, 2 juntos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2 no mesmo ponto de base. Agora, um sozinho, de novo, 2 juntos no mesmo ponto de base. E um sozinho. Então, aqui vai ser desse jeitinho. 2 sozinhos, 2 juntos. Um sozinho, 2 juntos, e daí um sozinho vai embora até chegar do outro lado. Então, são 2 sozinhos aqui. Bem aqui na parte da ponta da base, da extremidade. Então, aqui eu começo com um só, porque eu vou terminar com um. 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Trabalho tudo de novo e volto com vocês aqui na outra extremidade. Gente, de novo, tô aqui no cantinho, na pontinha, ó. Eu até vou dar uma arrumada aqui pra vocês verem, ó. Sempre gosto de mostrar quando a gente faz alguns segredinhos, né? Pra vocês verem como é que fica o final. Então, aqui na ponta, como é que a gente vai fazer? Eu sempre considero esses 2 aqui bem da extremidade. Aqui são 2 sozinhos. Eu digo sozinho, um ponto baixo simples. Para um lado é
ponto baixo simples, dois juntos, simples, dois juntos, simples. De novo, aqui são os dois sozinhos, né? Então, simples, dois juntos, simples, dois juntos, simples, tá? Vou colocar o diagrama no final, mas é para quem não lê diagrama, ficar um pouquinho mais fácil de entender como é que funciona essa curvatura. Quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é contar a partir daqui de cima. Então, isso aqui eu tenho simples, então, simples, dois juntos, simples, dois juntos, simples. Então, vamos lá. Simples, dois juntos, simples, dois juntos. Agora, de novo, vou chegar aqui, então, na extremidade. Então, são 2 vezes 2 simples. Vou empurrar aqui os pontos para que eles fiquem bem perfeitinhos. Agora, 2 juntos aqui, ó. 1. Não apertem muito esses pontos, gente, para ele não ficar aparecendo o caninho. 2 juntos, simples. E 2 juntos. Então, a gente finaliza a curvatura aqui. E também, agora, o que eu preciso fazer? Medir o caninho pra ver se o tamanho aqui do caninho, qual que é o tamanho que eu vou cortar. Então, já tenho um pedaço aqui. Não deixem muito apertado aqui o caninho, porque senão falta, tá? Então, quando vocês forem fazer a medição, ó, já deixa ele levemente... não muito grudado com a carreira, porque ele não fica 100% grudado, né? Então, você tem que deixar ele levemente solto. Então, eu vou cortar aqui, porque eu acho que aqui é um tamanho bom, ele ainda tá sobrando um pouquinho, mas vai ser só uma casquinha que eu vou precisar tirar. Ó, já tenho esse pedaço aqui, talvez seja suficiente ou falte, eu vou ter que ver ainda qual que é o tamanho que eu vou ter pra próxima carreira. Ó, se eu unir aqui, vai sobrar, tá vendo? Então, agora, eu já tô vendo que aqui eu preciso... Ó, não tá 100% colado ali, mas não tá também muito longe, tá vendo? Então, eu vou ter que tirar exatamente essa quantidade aqui, ó. Corto. Vou unir as pontas, venho fazendo o crochê e finalizo aqui a curvatura, eu venho com vocês pra finalizar. Não vou mostrar a colagem aqui, porque é exatamente a colagem igual da primeira carreira, e aí a gente finaliza aqui. Tô chegando aqui no finalzinho, então eu já considero aqui, ó, um simples, dois juntos, um simples, dois juntos, um simples. E vamos lá. Finalizei, então, a carreira. Ó, reparem que ficou um espaço aqui, então, como é que eu faço? Eu empurro os pontos para que eles deslizem no caninho e fechem a carreira e não forme como se fosse um buraco mesmo aqui. Solta um pouquinho, introduzo a agulha de trás para frente, bem naquele primeiro ponto baixo que a gente fez aqui. Puxo o fio para trás, para ele formar essa continuidade. Introduzo a agulha, retomo na pontinha aqui, ó. Só puxo para ele ficar bem apertadinho, não ficar sobrando fio. Passo aqui pra frente. E agora, a gente vai fazer, então, a última carreira que nós temos aqui, ó. São, no total, 3 carreiras com caninho na base e uma carreira simples, que é aquela primeira das correntinhas. Então, a gente tá na última. Aí, tem só uma diferença de quantidade de pontos para formar essa curvatura mais bonitinha. Já deixo um pedaço aqui, ó, do caninho sobrando, já deixo ele lá pra baixo. Prendo ele aqui. E é bem fácil. Eu vou fazer 2 simples aqui na base, então, 1 e 1 aqui simples. Vou fazer 2 juntos. 1, 2. Deixa eu só pegar de novo, porque sem querer, ó, eu abri um pouquinho demais ali pra baixo. Então, vou fazer de novo. 2 juntos. Agora, 1 simples. Agora... Qual que é a diferença da carreira de baixo? Ao invés de fazer só 2 juntos e um simples, você vai fazer 2 juntos, um simples. Tudo que você faz para um lado, você precisa repetir para o outro. Então, imagina que isso aqui é a metade. Então, é um simples, 2 juntos, um simples, 2 juntos e um simples.
e o pro outro lado a mesma coisa. Um simples, dois juntos. Um simples, dois juntos, dois juntos, um simples. E o mesmo vale para baixo, tá? Então, já fiz dois juntos aqui, um simples, dois juntos de novo, um, dois, de novo. Deixa eu só refazer esse ponto, eu gosto quando ele fica um do ladinho do outro, não pode ficar um sobre o outro. Então, dois juntos, de novo, dois juntos, e termino com um simples. Então, essa é a curvatura. Vou deixar o diagrama lá no finalzinho da aula, tá? Só vou repetir para vocês gravarem. Um simples, dois juntos, um simples, dois juntos, um simples. Pro lado de cá, vai ter um simples aqui, dois juntos, um simples, dois juntos, um simples. Beleza? Então, agora eu vou fazer tudo aqui e volto com vocês só desse lado, para não ter dúvida, para ninguém ficar achando que faltou explicação. Então, só para vocês saberem certinho, o lado de cá espelha o outro lado. Gente, já fiz toda a curvatura aqui desse lado, então, eu vou fazer o espelho agora do lado de cá. O que que eu faço? Eu conto aqui, ó, um simples, dois juntos, um simples, dois juntos e um simples. Ou seja, o espelho que a gente fez desse lado, eu tô fazendo pra cá. Você vai fazer exatamente igual na curvatura que a gente fez desse lado. Eu só não fiz aqui junto com vocês para o vídeo não ficar excessivamente longo. Mas a gente faz sempre nas duas extremidades iguais. Empurro os pontinhos aqui para eles ficarem bem próximos. Agora, gente, nós já finalizamos a base. Ela vai ficar bem durinha, tá vendo? Bem firme. É uma base muito bacana, até mesmo para você utilizar, por exemplo, como um porta-treco. Esse tamanho aqui, ele é perfeito para você colocar também, se você quiser fazer um mini cesto para outras coisas, até mesmo como um porta-papel higiênico, fica bem bonitinho. E durinho assim, ele fica bacana. Então, qual que é a dica agora? Nós vamos arrematar o fio para que a primeira carreira fique mais perfeita. Porque se a gente subir daqui e já começar a carreira, ele forma um pequeno defeito na hora que a gente faz a subida. E aí, eu já faço direto aqui o arremate. Então, como é que eu vou fazer esse arremate? Eu puxo aqui, solto um pouquinho o fio, não precisa deixar uma ponta muito longa. Solta o fio aqui, eu vou pegar minha agulha, passo por baixo aqui do primeiro ponto que nós fizemos. Não puxa demais para ele não repuxar o ponto. Introduz de novo no mesmo buraco. E ajusta. Então, ele vai ficar bem perfeito. Aí, você vira aqui pro lado avesso. E aí, sim, você vai fazer o arremate. Eu gosto de puxar ele aqui para baixo, para ele não repuxar o fio. Tá, eu já deixo até uma pontinha fechando aqui o caninho. Lógico que por dentro, isso aqui não vai aparecer, mas quanto mais perfeita a parte interna, melhor, né, gente? Então, por isso que eu faço desse jeito. E aqui eu só vou passar por dentro mais uma vez, e aí eu já posso finalizar colando não, derretendo a pontinha aqui, e já tá pronto. E o lado direito fica desse jeito. E agora, nós vamos fazer a primeira carreira da parte do corpo da bolsa. Então, aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito da bolsa, seria o fundo, né? Então, o fundo vai ficar desse jeitinho aqui. Arrematou essa pontinha, já pega mais caninho, voltamos com o fio e a gente já faz a primeira carreira da lateral da bolsa. Já fiz o arremate aqui. Agora, você vai começar na curvatura. Tem um segredinho para o início da peça, que eu vou contar para vocês da seguinte forma. Precisa começar aqui por conta da emenda. Então, não comecem exatamente aqui no centro da curvatura. Comecem mais ou menos aqui. Vocês vão entender isso quando for feito o ponto fantasia, tá? Isso aí ajuda bastante e eu só descobri fazendo mais de uma peça. Nós fizemos a emenda neste lado, então eu gosto de começar do lado oposto, que é justamente para não ficar a emenda tudo, não aparece,
mas é para não ficar tudo do mesmo lado. Então, tem um ponto certo para começar? Não. Mais ou menos, ó, você tem o meio aqui, mais ou menos nessa parte, tá? O ponto fantasia vocês vão entender depois o porquê que eu começo nesse cantinho aqui e não bem lá no centro. A gente tem 2 fiozinhos aqui, como se fosse um V na correntinha. Você introduz a agulha aqui no meio, pegando só o fiozinho de lá, deixa sem nó, sem nada, ó, eu já cauterizei a pontinha, tá? E esse início aqui, eu não faço nó, não faço nada. Eu só puxo ela aqui pra argolinha pro lado direito da peça. E o fiozinho de início, eu já vou esconder aqui na base. Só que esta carreira, nós já vamos trabalhar com o caninho. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar o meu caninho e vou colocar entre a agulha e a minha mão. Então, minha dica, ó, tá vendo que eu tô levantando os pontos aqui? Eu tô colocando o caninho agora, ó, entre a agulha e o fio de trabalho, ok? Por que eu tô falando isso bem, assim, explicando bem lentamente? Porque tem gente que ainda não tem muita prática. Então, gente, se você não tem prática, siga essa minha dica. Primeiro, põe aqui na mesa, ajusta essas pontas aqui e a tua agulha mais ou menos na altura, porque nós estávamos fazendo as carreiras por volta, agora a gente vai fazer acima, ela vai ficar a parede, vai formar a parede da bolsa. E agora no comecinho a gente tem muitas coisas para se preocupar, ou seja, com o caninho, com o fiozinho que nós vamos esconder e que você já vai formar a curvatura aqui. Eu gosto já de deixar o caninho mais ou menos comprido para que ele fique mais fácil na hora que eu for formar a curvatura lá do outro lado, tá vendo? Que a gente tem uma curvatura lá do outro lado. Então, eu já deixo ele mais ou menos assim. É que a minha ponta aqui, ela tá pra baixo. Deixa eu só puxar a ponta pra cima. Eu vou deixar essa ponta aqui pra cima pra ficar mais fácil. Isso é uma dica pra vocês também. Deixem a ponta, ó, eu tenho uma quantidade de caninha aqui meio grande ainda, então eu tô deixando ela pra meu lado direito aqui em cima da mesa, ficar mais fácil. Então, ó, coloquei aqui. A agulha já tá com a argolinha aqui. A pontinha inicial já puxei para este lado. Já estou segurando tudo aqui do jeito que precisa ser segurado. O que que eu vou fazer agora? Só vou prender o caninho com o primeiro pontinho. Esse primeiro ponto eu já considero como um ponto baixo. E agora, gente, vocês vão trabalhar pontos baixos sempre pegando pelo fiozinho, somente o fiozinho de fora da carreira. Então, você introduz a agulha. Neste caso aqui, eu já seguro a pontinha do início da carreira junto. Eu sempre gosto de puxar ela aqui, ó, pra ela ficar bem certinha. Eu levanto a laçada para que o ponto baixo acompanhe o tamanho do caninho. Eu falei várias vezes na base e vou falar agora novamente. Não apertem demais esse ponto. Introduzo a agulha, laço lá atrás e puxo para fazer o ponto baixo. E o fiozinho inicial eu já escondo. Arrumo a laçada e fecho. E agora eu vou embora, ó. Laço lá atrás, puxo esse fiozinho. É só o começo que é chato, gente, mas depois que você escondeu essa pontinha, aí acabou, porque você não precisa mais se preocupar. Você poderia esconder essa pontinha com a agulha? Poderia, mas para que se é mais fácil a gente já escondê-la aqui junto com o caninho. E agora é só ponto baixo, gente. O segredo da primeira carreira, que é o que vai dar a beleza, inclusive, da estrutura da bolsa, é que você deixe o caninho bem certinho, formando a parede, a subida aqui da nossa peça. Então, ó, aqui a pontinha ficou solta, eu vou refazer, pra vocês verem que isso pode acontecer, tá? A pontinha tem que ficar 100% escondida, ela vai desaparecer, você não vai mais enxergar essa ponta. Então, vamos lá, ó, vou puxar ela aqui, como ela tá bem no finalzinho, aí ela fica mais chata de esconder. Mas é assim mesmo, tenha paciência, faça mais de uma vez, até você sentir que a pontinha ficou 100% escondida lá atrás. Quem já tem prática, sabe que isso aqui
é uma questão de cuidado mesmo com a peça. Quem ainda está começando, às vezes acha que é muito difícil e desiste. Não vale a pena, porque a hora que você vê o trabalho prontinho, é muito gratificante ver a perfeição. Então, ó, 100% escondido, agora eu não preciso mais me preocupar. Ela já tá bem presa ali, ó. Ela tá só uma carinha ali aparecendo. E agora, gente, eu vou trabalhar a carreira inteirinha, somente em pontos baixos. Eu vou fazer a emenda do caninho igualzinho nós fizemos na base. E pegando agora sem aumento, sem pontos juntos, sem nada. Agora é 100% só ponto baixo. O que que você precisa tomar cuidado? Olha só, eu fiz só um pedacinho aqui e ainda não tem formato, mas eu sempre vou colocando em cima da mesa e já vou ajeitando, vou dando uma olhada se o caninho tá do jeito que eu preciso, para ele formar uma base, uma parede aqui bem perfeita. Então, a dica que eu dou para vocês é: trabalhem numa mesa e não no colo nesse momento, que é para você ver a sua parede aqui subir certinho. Então, agora eu vou fazer até finalizar ali a curvatura. Quando eu for fazer a emenda do caninho, eu volto com vocês só para vocês verem essa emenda aqui da primeira carreira da parede. Já fiz a curvatura aqui, eu falei para vocês que eu ia voltar aqui quando eu fosse fazer a emenda. Reparem que eu tô com um pouquinho assim, pouca sobra aqui. Eu gosto quando eu faço emenda um pouco mais no meio, porque eu acho mais fácil de colar o durex, mas isso é bem pessoal, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam, assim, não tá repuxando, a base não tá emborcando, tá? Ela fica bem perfeita, bem retinha. Então, isso que é o mais importante quando vocês estiverem fazendo. Então, eu venho aqui agora. Quando eu falei para vocês que nós não estamos mais fazendo por volta e sim para cima, ó, é justamente para que forme a parede da bolsa. Então, eu preciso calcular o caninho mais ou menos nesta parte aqui. E agora vem o meu segredo. Se você não quiser fazer a minha dica, gente, não precisa. Porém, a perfeição veio da prática. Quando eu falo que a gente vai praticando e vai descobrindo algumas coisas, é nesse momento que você começa a entender o que você precisa melhorar no seu trabalho. Aí, o que que eu percebi? Por que que eu quero que vocês prestem atenção nessa parte? Quando eu fiz a primeira carreira e fui fazendo as demais, o que que eu percebi? Conforme eu cortava o caninho, sem medir um caninho no outro, dava diferença. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero que ele fique exatamente aqui. Tá sobrando uma casquinha, então eu vou tirar essa casquinha que tá sobrando aqui, ó. Pra ele ficar beijando um caninho no outro, uma pontinha na outra e formando a parede, ok? É isso que eu quero. Se eu colar o caninho agora, termino a carreira, vou fazer a próxima. São 3 carreiras, deixa eu mostrar aqui pra vocês. São 3 carreiras aqui da base, ó. Tá vendo? 3 carreiras com caninho. Ok, Ellen, mas o que que você quer fazer? Falar pra gente de dica. A minha dica é para que todos os caninhos fiquem idênticos, sem diferença nenhuma, só tem um jeito. Tira a agulha e vamos desmanchar. Agora que eu vi que o meu caninho tá perfeito o tamanho que eu preciso, eu venho aqui, desmancho tudo, puxo e vou ter que fazer todo aquele trabalhinho de novo? Vou ter que fazer, mas sem preguiça, gente. Agora que eu tô aqui na mesa, eu vou medir o tamanho que eu preciso. Deixa eu só me organizar aqui. Venho aqui. Tem que ser em cima da mesa? Tem, gente. Se você cortar isso aqui no colo, não dá certo. Experiência própria de quem já fez muito cesto com caninho e já descobriu que se cortar no colo, a curva, sei lá o que que é, muda e você vai ter 2 pedaços diferentes com tamanhos diferentes. Então, ó, tô medindo, cheguei aqui. São 3, então eu vou cortar o próximo. E aí, eu volto com vocês. Já vou fazer, então,
toda a curvatura de novo, 3 carreiras, e daí a gente vai para a primeira carreira do ponto fantasia, que é aquele ponto lindíssimo que vocês já viram. Mas só para eu lembrar, vou fazer de novo então. Cortar os 3, mais um pedacinho de caninho, faço todo aquele processo de esconder a pontinha aqui no comecinho que vocês viram. Termino, arremato, faço a subida com a subida perfeita, 3 carreiras. Eu só vou mostrar para vocês o arremate da subida perfeita se alguém tiver dúvida. Mas agora é tudo de novo igual. Tô chegando aqui no penúltimo ponto, vou fazer o penúltimo ponto baixo. E vamos fazer o fechamento perfeito. Lembra que a gente sempre dá aquela puxadinha, ajeitando os fios no caninho. Subo um pouquinho aqui a laçada. Vou introduzir a agulha de trás para frente na carreira. Então, pego os 2 pontinhos. Ele é um pouquinho mais chato, porque como é o primeiro que a gente faz, aí às vezes ele fica mais chato, ó. Puxo aquela laçada aqui para ela ficar mais soltinha. Giro o gancho da agulha para baixo. E vou girando aqui para trás, ó. Às vezes ele enrosca um pouquinho, a gente gira, ele sai. Vou fazer de novo, pra vocês verem que isso acontece. Por que eu tô fazendo devagarzinho aqui? Algumas pessoas dizem, Ellen, não consigo fazer o fechamento perfeito. Então, eu tô fazendo bem devagarzinho para vocês verem como é que é feito, ó. Então, fizemos aqui o fechamento perfeito. Introduzo por baixo, do jeito que a gente fez em todas as outras carreiras, e ajusto o fio aqui. Trago o fio de trabalho para frente, que é o fio que eu estou, que vem do novelo, e busco novamente meu caninho, aquele que a gente cortou os 3 iguaizinhos. E vamos de novo agora trabalhar mais uma carreira. Qual que é a diferença? Nessa primeira carreira aqui, nós pegávamos o fiozinho de trás da carreira para ficar esse contorno aqui. Agora não mais. Agora você vai subir o ponto, ó. Eu subo. E aí, eu já pego direto na carreira aqui, ó, já venho direto no ponto baixo, sem pegar só o fiozinho de trás. Se você quiser só pegar o fiozinho de trás, pode, não tem problema nenhum. Eu gosto de pegar direto. Então, o primeiro ponto aqui, ó, a gente vem, puxa aqui. E agora vai embora, sempre pegando direto. O que você precisa tomar cuidado? Não abrir demais esses pontos para eles não deixar aparecer demais o caninho. Eu já tinha falado isso anteriormente, mas eu vou repetir. O caninho vai aparecer, um pouquinho ele aparece, só que conforme você finaliza a peça, não dá mais para ver. Tá vendo, ó? Porque ele pega a mesma cor, ele reflete a mesma cor. Como ele é transparente, ele fica na mesma cor, principalmente quando você olha a bolsa. Aqui tem bastante luz, então vocês enxergam um pouquinho do brilho, tá vendo? Mas aonde não tem luz, você não enxerga. Quando eu digo não tem luz, no sentido de luz direta, né? Aqui a gente tá com uns holofotes bem fortes. Então, você não vai enxergar. E a peça vai ficar bem durinha nessa parte. Então, gente, agora eu vou finalizar 3 carreiras iguais a essa, que é como eu fiz aqui na base, ó. São 3 carreiras iguais. Quando eu finalizar as 3 carreiras iguais, eu volto com vocês para mostrar, então, o início do ponto fantasia. As 3 carreiras são exatamente idênticas a essa que a gente já fez essa primeira aqui, sempre pegando agora diretamente na carreira sem o fiozinho de trás, ele não fica com aquela correntinha em relevo, ó. É só introduzir aqui, puxa e finaliza o ponto. Então, vou emendar as pontinhas do caninho, vou fazer o fechamento perfeito, faço a terceira carreira, aí eu volto com vocês. Cheguei no último ponto aqui da terceira carreira, olha como ela fica bem perfeita, tá? Vai ficar bem durinha. Então, essa base você pode utilizar em outras peças, se você quiser, outro tipo de bolsa. Ou se você quiser subir uma bolsa 100% com caninho, durinha, também é possível. Esse brilho que você enxerga, depois vocês vão ver nas fotos, não vai aparecer, você só tá enxergando porque aqui tem bastante luz, mas ele fica na cor do fio, porque atrás também tem fio. Então, você não enxerga o caninho quando você tem a peça pronta. Agora, a gente vai trabalhar 2 carreiras no ponto baixo simples. Então, aqui eu tô fazendo
o fechamento perfeito. Fizemos as 3 carreiras com o caninho. E agora, você vai fazer o ponto baixo simples aqui, pegando nessa parte de baixo, sem nenhum segredo. Vai direto fazendo ponto baixo. Então, 2 carreiras idênticas com fechamento perfeito, tá, gente? Aqui vai ter que ter fechamento perfeito em todas. E aí, você vai fazendo ponto baixo aqui, ó, em todas as carreiras. Então, agora eu vou fazer isso, 2 carreiras idênticas a essa daqui, pegando o ponto baixo completo aqui, não somente no fiozinho de trás. Quando eu digo fio de trás, é aqui. Então, na verdade, você tem que introduzir ali e pegar lá atrás. Então, 2 carreiras idênticas a essa daqui e eu volto com vocês. Finalizei as 2 carreiras aqui, vou fazer o fechamento perfeito da segunda carreira de pontos baixos, igual nós fizemos em todas as carreiras até agora. Puxo a argolinha para trás, introduzo aqui por baixo, retomo a argolinha na agulha, ajusto o fio e puxo o fio para frente. Ok. Agora, nós vamos começar o ponto fantasia. Como é que vai ser feito isso? A gente vai trabalhar, então, aqui o primeiro ponto baixo, que eu já considero essa subida aqui o primeiro ponto baixo. Vamos trabalhar 2 pontos baixos, normal, tá? Então, você faz um e faz o outro. Agora, nesse primeiro que nós vamos fazer, você vai voltar aqui, ó, volta 2 pontos, puxa, e você precisa dar uma alongadinha nesse fio, não pode deixar ele muito repuxado. Puxa esse ponto. Agora, você introduziria o fio aqui, correto? Nesse próximo pontinho. Você vai descer 2 carreiras, puxar o fio lá atrás, subir esse fio na altura da carreira que você está trabalhando, laça e fecha todo mundo junto. Então, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Então, voltei 1 e desci 2. De novo, 2 pontos baixos. 1, 2. Volto no primeiro ponto baixo, introduzo a agulha, puxo e mantenho o fio aqui, sem fechar o ponto baixo. Agora, nesse próximo ponto aqui, eu conto 2 e desço 2 carreiras e faço um ponto baixo alongado. Puxo, alongo bem o fio para que ele fique na mesma altura do fio que eu tô trabalhando, laço e fecho todo mundo junto. Agora, vai ser repetitivo desse jeitinho, gente, por toda a extensão da carreira. Quando eu for fazer o fechamento, eu volto com vocês. O que é importante vocês tomarem cuidado? De não introduzir a agulha debaixo do ponto alongado, que é aqui. Porque senão você acaba aumentando o número de pontos da carreira e aí a bolsa fica maior, ela vai ficar mais larga. Então, é importante que vocês não aumentem o número de pontos, ó. Fiz 2, volto no primeiro e puxo ele na diagonal. Neste aqui, desço 2, puxo, alongo ele até a altura da carreira e fecho os 2. Eu gosto de passar o dedo aqui para que esses 2 fios fiquem cruzados desse jeitinho, sendo que o mais longo, que é o de cima, fique por baixo, tá? Então, assim, caso você não queira passar o dedo, ele vai ficar do mesmo jeito igual. Eu gosto de passar o dedo que aí ele assenta e fica mais bonitinho. Vou fazer mais um só para vocês verem, ó. 1, 2. Volto no primeiro, puxo e deixo o fio cruzado por cima. Aqui na carreira, desço 2 carreiras, alongo, fecho todo mundo junto. E, ó, eu automaticamente já venho aqui e já assento o ponto. Então, sempre fica esse cruzado e esse alongado. Então, eu vou trabalhar toda a carreira agora. Na hora de fazer o fechamento, eu volto só para mostrar para vocês como que é o fechamento. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer os últimos 2 pontos baixos, volto, cruzo e pego na carreira aqui de baixo.
Então, aqui eu tô finalizando último ponto da carreira do ponto fantasia. Gente, se sobrar ou faltar pontos na hora de você fazer essa finalização, não tem problema. Não tem problema de você pegar agora em cima, ou se você percebeu que tem 3 pontos aqui, você pode pular um. Isso pode acontecer. Como eu fiz mais de uma bolsa, eu percebi que isso pode acontecer. Às vezes a gente, sem querer, aumenta um ponto em algum lugar e acaba acontecendo isso. Finalização da carreira, como é que vai ser? Fechamento perfeito da carreira, igual a gente fez em todas as outras carreiras. Eu venho aqui por trás, puxo a correntinha lá para trás, e aí agora qual que é a única diferença que eu vou fazer dessa finalização para as outras? Eu quero mostrar para vocês. Agora, ao invés de eu introduzir a agulha aqui e puxar o fio de trabalho igual a gente sempre fez, ó, eu faria assim, né? Puxaria o fio de trabalho. Para ele não formar esse buraquinho aqui, como é que eu faço agora? Essa alcinha que a gente passou para trás, ela vai continuar lá e eu vou introduzir a agulha aqui de baixo. Agora, eu pego o fio de trabalho lá por trás, ó, engato ele ali na agulha e puxo, segurem a argolinha aqui, só para ela não vir junto. E agora, eu puxei o fio aqui para frente e agora sim eu retomo, tá? Esse é um outro jeito de fazer fechamento perfeito e eu achei necessário para que ele formasse a subida aqui de uma forma mais perfeita. Então, fiz a subida aqui, introduzo novamente e faço 2 pontos baixos. Então, o primeiro e o segundo. Introduzo nele de novo. Vai ser a mesma coisa, gente. O que que vai mudar neste jeito de introduzir a agulha? Nós vamos fazer o ponto igual, porém, a primeira e a segunda carreira, ela ainda não forma aquele efeito espiral. Vocês vão ver o espiral melhor agora. Um espiral, uma hélice, né? Então, por isso que ela chama bolsa hélix. Esse cruzamento agora, você vai introduzir sempre para 2 carreiras abaixo da que você está trabalhando. Então, ainda não é aqui, vai ser nesse buraquinho. Vou lá, busco o fio, puxo e fecho todo mundo junto, ok? Então, a gente sempre vai ter o ponto alongado 2 carreiras abaixo. Então, de novo aqui, ó. 1, 2. A partir da segunda carreira, vocês vão ver que fica bem mais fácil a questão da contagem de pontos e aonde você precisa introduzir, ó. Então, fiz 2, volto, laço lá atrás, deixo na diagonal, venho aqui 2 carreiras abaixo. Agora é sempre igual, gente, ó. 1, 2, volto 2. Na verdade, não volto 2, né? Eu volto no primeiro, desço aqui, 2 carreiras abaixo. Então, você vai fazer toda esta carreira agora de novo, igual nós fizemos na primeira, volto com vocês no fechamento e vamos para a terceira. A partir da terceira fica mais fácil ainda, e aí é onde você vai seguir igual, sempre até lá em cima no finalzinho da bolsa, que ela já vai estar praticamente finalizada. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos baixos, volto no primeiro, faço a puxada e venho aqui no último ponto baixo alongado dessa carreira e finalizo. Tá? Então, aqui a gente já tem as 2 primeiras carreiras. Agora, gente, fica muito fácil, porque agora vai ser um outro local que você introduz aqui e não tem como errar onde você vai fazer a introdução da agulha. Nesse fechamento agora, como é que a gente vai fazer? Ó, vou introduzir aqui, puxo para trás e ajusto. Quando eu falei para vocês que eu ia começar aqui do lado, por que foi um dos motivos de fazer isso? Porque esse ponto, o fechamento, ele acaba indo na diagonal. Então, para que ele não forme uma marca nessa emenda, eu justamente prefiro começar aqui para ela terminar nesse ponto, porque nessa lateralzinha, depois eu mostro na peça pronta, a gente tem uma prega, e daí fica mais
imperceptível onde você inicia, onde você termina a bolsa, por isso a importância. Então, puxei ali pra frente, aqui são os 2 pontos que a gente faz os pontos baixos, então vou puxar aqui pra frente, ó. Vem aqui pra frente, puxo. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo. Por que eu falei pra vocês que fica mais fácil de fazer o ponto fantasia? Pelo seguinte, trabalhei os 2 pontos baixos, agora não tem mais erro. Você sempre vai introduzir nesse cruzamento aqui, nessa diagonal. Então, agora é sempre a mesma coisa, ó. Primeiro volto, né? Eu não voltei, então vamos lá. Faço ponto na diagonal, o ponto baixo diagonal aqui do primeiro. E agora eu venho nesse aqui, ó, bem na cabeça, bem na base dessa diagonal aqui de baixo. E fecho todo mundo junto, tá? Então, fica mais fácil agora de enxergar aonde você deve introduzir a agulha. Faço os 2 primeiros pontos, primeiro e segundo. Volto aqui no primeiro. Trago ele. Sempre procurem trazer a laçada para que ela fique bonita aqui, que senão você deixa ela repuxada e o ponto não vai ficar tão bonitinho. Puxei, tem a primeira diagonal e a segunda diagonal, você sempre introduz na segunda. E agora fica super fácil de trabalhar o ponto fantasia. Ele já é fácil, mas agora fica mais fácil ainda porque você não erra, não tem como ficar na dúvida de onde você vai introduzir a agulha. Vai ser sempre a mesma coisa. Então, só vou fazer mais uma vez aqui, ó. Volto no primeiro, puxo, introduzo no segundo. E fechei. Então, gente, agora, mais fácil ainda esse ponto, não tem como. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Nessa parte superior, nós vamos fazer um fechamento aqui em cima, que forma essa prega. Então, para vocês perceberem que ela vai ficar um pouquinho mais gordinha, né? Um pouquinho mais, nessas laterais aqui, ela fica um pouquinho maior do que a base, mas é justamente porque a gente forma a prega, que é onde nós fazemos a subida aqui do fechamento superior. Então, por isso que eu quis mostrar esse detalhe, tá vendo? O fechamento você não enxerga nenhuma das laterais, ele fica muito perfeito. Você vai trabalhar no total do ponto fantasia, deixa eu colocar bem certinho aqui pra vocês verem, serão 13 pontos. Eu conto pelo ponto alongado, 3 carreiras, desculpa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Totaliza 13 pontos alongados, tá? Essas 2 carreiras aqui são as carreiras de ponto baixo, mas você conta pelos pontos alongados. Então, no total, 13 pontos alongados até subir lá em cima. Então, a gente vai finalizar e aí eu volto com vocês para mostrar como que eu fiz esse acabamento e também como que a gente trabalha a alça. Pessoal, terminei as 13 carreiras do ponto fantasia. Lembrando que a gente vai contar do ponto alongado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse tamanho que eu fiz com 13, se você quiser fazer a peça maior, lembra que eu falei lá no começo que você já vai aumentar aqui na base da correntinha? Então, caso você vá trabalhar ela maior, você pode, por exemplo, aumentar também aqui na altura, tá? Fica a seu critério deixar ela mais alta ou não. Nós vamos fazer, como eu já falei pra vocês, uma prega na lateral. Porém, eu já vou também dizer que se você gostar dela desse jeitinho aqui, você não precisa fazer a prega, ela fica bem bacana assim também. Então, fiz as 13 carreiras. Agora, fechamento perfeito sem nada de diferente aqui, ó. Então, deixa eu só arrumar o pontinho de baixo. Então, vou fazer o fechamento perfeito e vou fazer uma carreira agora só de ponto baixo. Essa carreira de ponto baixo,
é para que ela não repuxe nas próximas carreiras que nós vamos trabalhar de pontos baixíssimos. Porque isso acontece, se você trabalhar o baixíssimo direto aqui, às vezes ele repuxa e fecha demais a abertura da bolsa, da boca da bolsa. Então, por isso que nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos simples, por toda extensão aqui, ó, pegando em todos os pontos baixos que a gente tem aqui na abertura, tá bom? Então, eu vou fazer toda essa carreira, finalizo a carreira e daí vou trabalhar 3 carreiras de pontos baixíssimos, mas eu mostro para vocês como que eu vou fazer. Gente, finalizei a carreira aqui, eu vou fazer o fechamento perfeito para a gente iniciar a carreira de pontos baixíssimos. Porém, o que eu preciso mostrar para vocês? Vocês lembram que a gente começou desse lado aqui? A carreira foi mais ou menos aqui, ó, onde a gente pegou o primeiro ponto baixo com o caninho. Eu falei, olha, a gente começa aqui, olha onde eu estou finalizando a carreira, para vocês verem como caminha, né, os fechamentos, não tem jeito. Justamente para não ficar à mostra, né? Esse é o estilo de ponto, por isso que eu faço dessa forma. Agora, nós vamos formar a prega, só que a prega, ela precisa ficar bem certinho, porque senão a sua bolsa fica fora de esquadro. Então, eu primeiro venho aqui, eu já dobro essa lateral, ó, e já vejo mais ou menos onde que eu quero essa prega, eu vou arrumando. Eu não gosto de fazer um número, eu não gosto de dar um número de pontos, porque às vezes acontece de alguém me mandar uma foto pelo WhatsApp e falar, olha, minha peça ficou assim ou ficou assado, e a pessoa tá fazendo alguma coisa errada, justamente porque ela se apega só no número de pontos e acaba não fazendo, deixando a peça no esquadro. Então, como é que eu fiz na marrom, nessa daqui que já tá pronta, que vocês viram a prega? Depois que eu terminei a carreira de pontos baixos, eu vou iniciar a carreira de pontos baixíssimos. Porém, antes eu venho aqui com um marcador de carreiras e eu vejo, ó, mais ou menos assim, pra mim tá bacana, é o que eu quero de prega, tá? Vi que essa lateral tá interessante aqui, do jeitinho que eu quero. E aí eu preciso deixar as duas pregas iguais, a mesma quantidade de pontos de um lado e de outro. Então, eu já dobrei aqui, ó, aí eu vou contar. Depois da dobra, 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Porque nesta parte aqui, a gente não vai fazer pontos baixíssimos. A gente só faz pontos baixíssimos na parte de fora dos pontos baixos. Nós pulamos essa parte. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou colocar um marcador de carreira. Se você tiver um alfinete, pode ser um fio colorido. Aí, o que você tiver para aprender aqui, ó. Então, já marquei aqui com os dois marcadores as mesmas quantidades dos dois lados, para que a bolsa fique certinha, a abertura. E a finalização tá aqui. Agora, existem duas possibilidades. Você tanto pode arrematar esse fio e já finalizar lá, ou você pode vir aqui por dentro e começar o ponto baixo, o ponto baixíssimo, bem aqui nessa parte de... onde tem o marcador de carreiras. E é o que eu vou fazer, ó. Eu vou primeiro fazer um ponto baixíssimo aqui. Deixa eu só virar pra mim conseguir enxergar. Eu primeiro faço só um ponto baixíssimo aqui por dentro, para caminhar com o fio nessa parte, tá vendo? E agora, aonde tem a emenda, a gente não faz pontos baixíssimos, tá? Só por fora. Agora, eu venho direto. Quando eu chegar aqui no final, eu vou já emendar fechando essa parte. Serão 3 carreiras de pontos baixíssimos. Então, eu só vou mostrar para vocês como é que eu pulo essa parte aqui para ninguém ter dúvidas, mas são 3 carreiras de pontos baixíssimos simples. Então, o ponto baixíssimo, para quem não sabe fazer, ó, é só introduzir e puxar. E você vai fazer o ponto baixíssimo nesta primeira carreira pegando
o fiozinho de trás da carreira de pontos baixos que a gente já tinha feito. Então, agora eu vou fazer até chegar lá e volto com vocês. Tô chegando aqui na emenda, então, aonde eu marquei eu não faço, eu só faço até um antes, aqui ó, ponto baixíssimo. Agora eu venho no próximo e vou direto. Então, aqui eu fecho a prega, eu costuro a prega justamente para que ela não abra mais. E vai ficar aquele pedacinho de crochê já na curvinha. Ele não vem para fora justamente porque a gente fez o ponto baixíssimo aqui direto. E agora, vou até o final fazendo o ponto baixíssimo direto. Então, serão 3 carreiras de pontos baixíssimos desse jeitinho aqui. Arremato e finaliza. A gente só falta fazer a alça da bolsa e daí já tá pronta a nossa bolsa Helix. Já terminei todo o corpo da bolsa, fiz o acabamento com as 3 carreiras do ponto baixíssimo aqui em cima e também já costurei o botão imantado. Esse botão é aquele que tem as abetas e ele é o botão imantado grande, que você também encontra lá no site da Multitécnicas. Aqui eu usei o dourado e eu tenho o niquelado na minha mão. Facilita bastante para costurar e ele é bem forte. Tem o pequeno e tem o grande. Eu tô usando o grande aqui, mas o pequeno também é bem forte, é bem tranquilo de você utilizar. Eu costuro, gente, com esse fio invisível, que é da... Não tem o nome da indústria aqui. Mas é um fio invisível. Por que eu tô usando fio invisível? Porque fica mais fácil, ao invés de você ter um monte de linhas coloridas, você faz com o invisível, eu acho que fica bem perfeito. Agora que eu peguei o jeito, eu tô gostando de costurar com o invisível e ele fica bem firme. A alça, nós vamos fazer agora, e é essa alça que ela fica roliça, fica gostosa e muito forte. Eu fiz como se fosse uma alça para utilizar como alça de mão. Lógico que se você quiser fazer ela mais longa para utilizar no ombro é possível. Se você quiser fazer uma única alça transversal desse mesmo modelo é possível. Ou outras opções, como eu também fiz aqui, ó. Eu não fiz alça nessa e coloquei uma alça transversal e ficou linda também. Então, para a execução da alça, a gente vai fazer o seguinte. Quem acompanha o canal aqui já sabe, inclusive, como que nós trabalhamos o cordão romeno. Você não precisa deixar um fio muito longo e eu vou dar uma dica importante mais pra frente, como é que a gente faz para já colocar essa argola aqui na parte superior da alça. Eu vou ensinar um jeito super gostoso e fácil de fazer. Então, bora lá. Para fazer a alça, gente, quem já acompanha aqui no canal já sabe como que eu faço esse cordão, que é o cordão romeno. 2 correntinhas somente para iniciar. 1, 2. Você vai fazer um ponto baixo na primeira dessas 2 correntinhas. Ponto baixo simples. Agora, você vai girar delicadamente, vai introduzir a agulha aqui na lateral e pegar o fiozinho de baixo. Laça. Passa aqui por dentro, só esse primeiro ponto que ele é um pouquinho mais chato, depois fica super fácil. Fica com 2 fiozinhos na agulha e fecha esse ponto. Gira delicadamente de novo, da direita para a esquerda, e agora, você sempre vai enxergar na lateral 2 fios, tá vendo? 2 fios que ficam aqui, ó. Introduz a agulha nesses 2 fios, puxa e fecha o ponto. De novo, gira delicadamente, só meio giro. Introduz a agulha nos 2 fiozinhos da lateral e fecha o ponto. Gente, não apertem demais esse ponto baixo que a gente faz aqui na lateral, porque se aperta muito, fica difícil de introduzir a agulha na lateral. Eu sempre falo, não aperta demais, mas também não evita deixar solto. Você tem que deixar o ponto bem mediano. Justamente para não ficar tão difícil, para não doer a mão, para não ficar repuxado e não deixar duro o trabalho.
pontos muito apertados costumam deixar o trabalho duro. E aqui a gente vai formando, então, o cordão romeno. Esse cordão tem a aula dele aqui separado, inclusive, no nosso canal. Você pode assistir outra aula se você quiser, mas é isso aqui, não tem segredo nenhum. E por que eu tô ensinando ele de novo aqui? Porque nós vamos fazer o cordão do tamanho que você dobre e a alça fique dupla, porque não é só o cordão romeno. Aí tem o segredinho que eu vou ensinar para vocês. Então, vocês vão trabalhar no total 60 centímetros, caso você queira fazer do tamanho que eu fiz, que é uma alça de 30 centímetros. Ah, eu quero fazer uma alça mais longa, então faça, por exemplo, de 120 centímetros para dobrar e ficar com 60 centímetros. E na hora de arrematar, não tem segredo. Eu vou fazer mais um ponto aqui só para vocês verem, ó. Introduz nos 2 fios aqui da lateral, puxa, fecha o ponto. Quando você for arrematar, é só puxar, aí você corta o fio aqui. Puxa e tá já arrematado. Lógico que aqui eu só fiz uma amostra, mas você vai fazer do tamanho que você precisa. Então, eu já tenho aqui pronto para mostrar para vocês. Olha só, eu fiz no total 60 centímetros. Então, como ela tá dobrada aqui, olha, no total tem 30 aqui de dobrando, vai ficar com 60 centímetros. Então, você faz esse tamanho todo aqui para um lado da alça. Então, 2 partes iguais desse tamanho. Eu já arrematei. E quando você for arrematar, agora é que vem o primeiro segredo. Já deixa um fio bem longo. Pelo menos o dobro. Eu até cortei demais aqui, não precisava ser tanto. Mas você tem que deixar um pouco mais do que o dobro do que o tamanho desses 60 centímetros. Eu deixei bem comprido aqui para não ter perigo de faltar na hora de filmar. Então, você vai fazer esses dois, deixando esse fio longo e 2 vezes 60 centímetros, caso você queira fazer maior, faz o tamanho maior. Aí não importa. Eu utilizei, nessa que eu fiz na cor marrom, a argola que é de abrir, que é essa daqui, ela tem uma abertura. Caso você trabalhe com esta argola, você precisa do alicate para poder abrir na hora que você vai colocar aqui no porta-alça, tá? Então, se você for utilizar desta forma a argola de abrir com o porta-alça, precisa do alicate só para fazer a abertura. Se você for fazer outro tipo de alça, eu já quero dar algumas dicas aqui. Você pode costurar diretamente essa argola na bolsa, caso você não tenha outra opção de metal, você pode costurar direto essa argola na peça. Então, eu vou ensinar como colocar a argola sem abrir, você nem vai precisar de alicate, e você costura direto. Ah, Ellen, mas eu quero trabalhar com mais metais. Então, eu também vou explicar da seguinte forma. Você pode utilizar um mosquete, um mosquete de argola, um mosquetão de argola. Aí, você vai encaixar ele aqui no porta-alça. E aí, sim, a gente vai encaixar o mosquetão na argola fixa. Pode pôr só mosquetão? Pode, mas aí já fica um pouquinho mais grosso na hora de você fazer a costura. Vocês já vão entender o que eu tô querendo explicar. Então, para fazer esta argola que eu fiz aqui, ó, essa alça que eu fiz aqui que fica roliça, já tem uma pronta, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar as 2 argolas fixas, que são essas argolas com abertura, e já vai passar aqui dentro do cordão romeno, ok? Então, você já deixa desse jeitinho aqui, uma mais pro meio e a outra você já pode deixar aqui na ponta. Feito isso, a gente vai pegar, você vai pegar a sua agulha de costura e vamos, então, agora começar a formar essa parte aqui que fica roliça, tá vendo? Ela vai ficar uma alça bem resistente. Inclusive, gente, essa dica de alça, ela vale também, por exemplo, se você precisa para algum tipo de
mochila, um case de notebook, sacolas que precisam suportar muito peso, é super indicado, porque ela trava, ela não vai ceder e ela suporta sem perigo de arrebentar o crochê. Então, vamos lá. Essa pontinha inicial que nós tínhamos deixado no começo, você passa aqui por dentro da argola, ó, e deixa ela por enquanto quietinha aqui. A gente não vai mexer com ela nesse momento, ela só vai ficar desse jeito aqui. Então, para começar, deixa eu só fazer o arremate final aqui, porque eu acabei não arrematando. Aqui eu tinha feito o último ponto e não puxei o fio para fora. É importante que você puxe o fio para que ele fique de verdade bem arrematado. Então, arrematei aqui. Arrematei não, finalizei, né? Agora eu vou colocar aqui de volta. Vocês podem reparar que meu fio não tá cauterizado, eu não passei o calor aqui, o fogo. Porque eu gosto, na hora de fazer a costura, que o fio esteja mais macio. Às vezes me incomoda ficar passando aquela pontinha mais durinha aqui na costura. Eu não sei se vocês também são assim, mas é uma característica minha. Eu gosto de costurar sem... A não ser que ele comece a desmanchar muito, aí você precisa cauterizar, não tem jeito. Então, gente, o primeiro ponto, vocês vão passar por aqui, ó, pela pontinha do outro lado. E aí, você vai ter que começar a puxar e apertar bem, para que ele fique bem firme e bem certinho. Agora, a gente vai costurar sempre pegando pelas lateraisinhas que formam-se do cordão romeno. Neste primeiro momento, a gente tem a primeira argola para fazer o posicionamento. Então, eu já vou deixar essa argola aqui, ó, ela tava desse jeito, não tava? Então, eu já puxo ela aqui para fora e vou passar, ó, pegando aqui por dentro. Somente neste momento da argola, eu gosto de passar mais uma vez para que ela fique bem fixa e bem presa no lugarzinho certo dela. Uma vez só já seria suficiente? Seria, mas eu gosto de passar 2 vezes. Ah, Ellen, não gosto, quero que fique uma costura só aqui. Tudo bem, não tem problema, você pode fazer uma vez só. Então, vou passando aqui por dentro. Não se importem com esse fio ainda. E agora, a gente vai fazer a costura da primeira lateral. Gente, essa costura agora, ela é bem apertadinha, você tem que fazer com bastante calma, bastante paciência. E eu faço assim, ó, eu pego um lado de lá, puxo. E agora eu vou fazer o ponto, como seria o ponto de caseado mesmo, ó. Puxo. Tem que ficar bem firme para ele formar aquele roletê, para ela ficar roliça. Então, você não pode deixar esse fio solto, frouxo, tá? Então, agora a gente vai fazendo assim, até chegar no outro lado. Quando eu chegar no outro lado, eu volto com vocês para mostrar como é que a gente vai posicionar essa argola aqui. Porque, às vezes, a gente tem o metal em casa, mas só costurar ele não fica tão bacaninha. Então, eu fiz desse jeito, é só mais uma opção que a gente tem para costurar metais e que você, de repente, tem esse tipo de argola, não usa porque não tem muita ideia de como você vai posicionar na alça. Então, vai ficando desse jeito a costura, tá vendo? Eu tô apertando, toda vez que eu puxo, eu dou aquela apertadinha aqui para que essa costura fique bem firme. Então, eu vou seguir aqui costurando até chegar nesta ponta. Tô chegando aqui no final, já fiz o último ponto e já deixei a argola presa aqui bem no meio da onde a gente tem a alça. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, gente, que é muito, muito, muito importante, é que você, antes de iniciar a costura, verifique se o cordão romeno não está torcido, porque na hora de costurar, isso pode deixar a alça toda torta. Então, é importantíssimo
que ele não esteja torcido, tá vendo? Ele tem que ficar com as duas laterais para que você costure bem perfeito. Então, cheguei aqui no finalzinho, agora eu vou passar a agulha de novo aqui pro lado de lá. Agora eu vou virar o cordão, a alça. Vou primeiro fazer essa pontinha aqui, ó. Aí, como é que eu faço? Eu quero que a argola fique pra fora, então eu passo a agulha aqui por dentro. Puxo bem a argola pra ponta da alça. E daí, fecho novamente a costura, porque agora eu vou começar a outra costura da lateral. Gente, volto a falar pra vocês. Esse jeito que eu tô colocando a argola aqui é um jeito para facilitar as argolas fixas. Mas caso você queira pôr mosquetão, mosquetinho, você queira colocar um outro tipo de acessório, fica a seu critério. O importante é que você goste daquilo que você está fazendo. Eu estou dando uma nova opção para o cordão romeno, porque a gente costuma utilizar o cordão romeno simples. E desse jeitinho aqui, é para quem precisa colocar peso dentro da bolsa. Nós já fizemos a peça com o caninho na base, para que ela tenha uma estrutura mais forte e também aguente mais peso. O crochê não é o tipo de bolsa que, dependendo do modelo que você faz, ele vai suportar peso. Então, caso você precise colocar um tablet dentro da bolsa, que é uma coisa mais pesada, ou se você for fazer uma peça maior para colocar um notebook, por exemplo, esse tipo de alça aqui suporta tranquilamente o peso da peça. Então, agora de novo eu vou costurando até chegar aqui no final, arremato. Aí, o que é importante a gente falar agora? Lembra que eu falei lá no começo? Não precisa se preocupar com esse fiozinho ele vai, depois a gente resolve. Agora, ele vai ficar aqui no centro, ó. Por isso que eu nem precisei cauterizar a pontinha, porque nós vamos finalizar com ele lá dentro. E assim não tem perigo também de a pontinha soltar, porque tá uma ponta grande aqui, ó, gente. Grande que eu digo assim, ela tá vai ficar bem escondidinha aqui, e aí não tem problema nenhum. Então, agora eu venho costurando aqui até o final, arremato, e aí a gente vai prender o porta-alça na alça e finalizamos a peça. Finalizei as duas pontinhas aqui, já colei. Aqui, ó, tá até um pouquinho derretido. Procurem evitar derreter demais, tá vendo? O meu ficou muito derretido. Eu evito para que não fique assim, ó. Essa ficou bem perfeita. Você não consegue enxergar aonde foi feito. Isso aqui eu tô mostrando para vocês evitarem que aconteça isso, tá? Senão tem que cortar e refazer essa cauterização. Bom, colocamos as duas argolinhas aqui. Eu vou utilizar o mosquetão redondo pequeno, coloco aqui e coloco também desse jeito. Como primeiro eu vou posicionar o mosquetão, o porta-alça na bolsa, então eu vou retirar daqui só para ficar mais fácil, que senão fica a alça pendurada e acaba atrapalhando para poder fazer a colocação. Então, você vai precisar, nesse momento, somente dos 4 porta-alças. A gente também precisa dessas 4 chapinhas, que são as chapinhas do porta-alça. E aí, o que você precisa fazer? Medir qual a distância que você vai colocar o porta-alça. Então, no total aqui, a gente tem 21 centímetros, colocando bem aqui no centro. Eu gosto de colocar o porta-alça um pouquinho mais para baixo, não tão na altura da abertura da bolsa, eu acho que ele fica mais escondidinho, a chapinha. E aí, gente, é só posicionar e medir para ver se tá certinho. Eu achei que ficou muito para fora, eu vou pôr um pouquinho mais para dentro. Ó, posicionei aqui. Aí, eu preciso ver qual a distância que está do finalzinho aqui, ó. Ele está com 3, então, o próximo vai ficar na mesma linha.
Essa parte aqui, ela é um pouquinho mais delicada só pela questão de você deixar bem perfeito as distâncias. Então, os dois estão com 3 centímetros, tá certinho. Agora fica até mais fácil, porque você já tem o marcado aqui, então você vira a bolsa, deixa eu só ver se não vai cair. E aí, você já tem certinho onde você vai colocar o outro lado. Eu vou só posicionar aqui, mas é interessante você deixar a bolsa em pé. Que para filmar, eu tô mostrando assim, ó. Você marca dos dois lados para que fique bem perfeitinho um lado com o outro. E aí, para colocar a chapinha, não tem muito segredo, gente. Só é um pouquinho ruim de filmar aqui, porque como fica mais escuro, mas eu vou tentar fazer o possível para vocês enxergarem bem. Então, ficam essas duas abetinhas ali. Você precisa só apertar um pouquinho o crochê aqui para que ele desça e você consiga puxar as duas perninhas do porta-alça, prendendo essa chapinha. E tá pronto, gente, ó, bem fácil. Pega aqui o alicate de bico fino, dobra ele pra dentro. E aí, já ficou bem certinho aqui. Eu vou fazer o mesmo com este lado e colocar mais dois aqui em cima e tá pronta a nossa peça. Coloquei os dois porta-alças nas duas laterais. Agora, é só encaixar o mosquetão redondo aqui na ponta. Gente, essa peça fica muito chique, muito com cara de executiva. E se você fizer uma alça transversal, ela já vai ficar com uma cara mais descolada. Então, o que muda mesmo é o que você coloca de acessório, o jeito que você vai trabalhar a peça e os metais que você vai usar. Então, o que você tem de metal é o que define um pouco o estilo. Mas caso você não tenha todos os metais e você queira, por exemplo, usar só a alça ou só o mosquetão ou trabalhar com porta-alça diferente, não tem problema. Todos os materiais que eu utilizei nessa peça, vocês encontram lá no site da Multitécnicas, no www.multitécnicas.com.br. Você também pode nos chamar através do WhatsApp no 11 98955 2000. Quero agradecer muito por quem assistiu a aula até aqui. Não se esqueça de deixar o seu curtir ou compartilhar, isso nos ajuda muito na divulgação. E até a próxima aula!